Boa noite, Boa professor. noite, meu filho. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal que já está chegando aqui. A Boa Lírid já está por aqui, Rainha também. Sejam bem-vindas ao Além do Divã. noite. Boa noite. Tentando aqui conectar o convívio. Hoje a gente vai falar sobre sintoma, né, professor? Sério, vamos Bem pertinho. trabalhar um pouco essa questão, né? Não vamos se aprofundar no contexto geral, mas a gente vai tentar trabalhar. Muitas pessoas que já estão presentes aí, né? Deixar vocês mais um além do que com o tema sintoma para personagens. A gente vai trabalhar essas questões e vocês estão perto de começar, né, professor? Isso. Tá chegando às 8 horas da noite, ou 8 horas da noite, 2 minutinhos aqui. E só ressaltando que a gente, como está no início, deixar os comunicados que ao final do programa vai ficar salvo aqui na rede social do José Aldo. José Aldo é psicólogo, psicanalista, também é professor e ministra curso de psicanálise. E atualmente a gente está em em processo de conclusão de mais um curso, com previsão de iniciar novos cursos agora no final do ano. E início do ano de 2023 já tem propostas já sendo discutidas de novos cursos e a gente tem a pretensão de que durante o ano de 2023 tenha muito mais cursos de psicanálise, né, José Aldo? De difundir a psicanálise não só para quem é da área da psicologia, mas também para quem tem interesse também de outras áreas, professor também, quem trabalha no campo da educação, e de outras áreas também que está lidando diretamente com pessoas e precisa também desse conhecimento que é crucial no dia de hoje, que a gente está vivendo dentro da nossa sociedade, que é cheia de conflitos, e que a gente precisa também aprender a conviver bem com o outro e também consigo próprio, né, José Aldo? Não tem dúvida. Eu acho que o mais importante é nós sabermos viver ou conviver com nós mesmos. Né? Porque muitas pessoas hoje se preocupam muito com o bem-estar do outro e se esquecem de si mesmo, né? Sim. Eu acho que é importante que nós saibamos, né, como lidar com toda essa máquina. Né? Seja bem-vindo a todos que estão chegando aí no programa Além do Divã. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa que foi feito especialmente para vocês, né? Vocês
Tem algum tema que você vai trabalhar aqui na Lei Divã, coloca essas sugestões, né? E vocês, o tema que vocês solicitaram, né? Deixou aberto isso para que todos possam, eu tenho curiosidade de falar sobre isso, aprender sobre isso, aqui sinto-se à vontade para colocar as sugestões de vocês. O programa Além do Divã é especialmente para vocês, né? E toda quarta-feira a É, gente está aqui, eu mais Fabíola, trazendo esse conhecimento, lembrando que aqui não é aquela profundidade do assunto, mas dando para despertar curiosidade e desejo para que vocês possam também buscar curso de psicanálise, né? Buscar estudar mais, saber mais um pouco sobre o que é a psicanálise, né? por isso mesmo a gente está com os cursos, né, José Aldo? A gente está trabalhando aqui, dando doses de psicanálise para quem tem desejo de conhecer mais sobre ela. E os cursos vêm para isso, para a gente buscar um pouco mais de aprofundamento. E caso alguém que deseja atuar dentro da psicanálise também, vai ser muito bom, porque vai ter essa ajuda de discutir, de dialogar e buscar conhecer dentro de um grupo de estudo, onde está se trabalhando, tem alguém que está orientando. E José Aldo é um excelente profissional aqui na nossa região, ele está falando de Chapadinha, aqui do estado do Maranhão, e trabalha com a psicanálise há bastante tempo, né, José Aldo? Muito tempo. Isso. E hoje a gente vai. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira Pois é, vista. pois é. E hoje a gente vai falar aqui no Além do Divã o que é o sintoma para a psicanálise. E José Aldo, vamos lá, acho que os nossos participantes Todos, já estão por aqui e vão chegando, vamos falar de um ainda vão tema. chegando no percurso, né? Vou falar de um tema complexo, vou apenas abordar algumas, não vou com a profundidade, na linguagem mais academicista, mas a gente vai trabalhar sobre o sintoma para a psicanálise, né? Eu me lembrei de um poema, eu gosto muito dele, de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, podemos dizer que há várias pedras no meio do caminho do ser humano. E essas pedras, nós podemos dizer que Freud chama de a pedra mais importante, Freud dizia que era o rochedo da castração. E nós chamamos hoje de sintoma. O que é o sintoma? O sintoma é essa pedra que me faz tropeçar, é essa pedra que está no meu calcanhar que eu não consigo caminhar direito, é essa pedra que me faz mancar na vida, né? Como Édipo, com os pés mancos, com os pés inchados, eu não consigo caminhar direito. E ele é o sintoma, é essa pedra no meio do caminho de cada um de nós, né? E o sintoma para a psicanálise, podemos dizer que em psicanálise, o sintoma é essa pedra que surge, podemos dizer assim, de maneira diferente de um distúrbio, né? De um distúrbio que causa sofrimento. O sintoma, psicanaliticamente falando, que é diferente de um sintoma médico, de um distúrbio, para a psicanálise, o sintoma podemos dizer que ele é, acima de tudo, um mal-estar. Entende, Fabíola? Ele é um mal-estar que se impõe ao sujeito, que se impõe a nós, né? Esse é um mal-estar que está além de nós mesmos e que nos interpela. Podemos ver que o sintoma, ele antes de mais nada, um ato involuntário. É algo involuntário que ele é produzido além de qualquer intencionalidade, porque ninguém quer estar doente. Então, ele é produzido além de qualquer intencionalidade e de qualquer saber consciente. Tem muitas vezes, ele é aquilo que me escapa,
aquilo que foge de mim, aquilo que me faz tropeçar na vida, aquilo que me faz mancar, aquilo que me causa sofrimento, que me causa dor. O sintoma, em psicanálise, nós podemos dizer que é a própria manifestação do inconsciente. Então, o que é o sintoma? É essa pedra, é esse nó, é esse mal-estar que está além do sujeito, que interpela, que interroga, que o faz sofrer, que o faz mancar na vida. Tá claro, Fafira? Alguma pergunta? Não, não é não é uma pergunta, mas é uma situação, por exemplo, ontem, é uma situação que eu passei que também é relacionada à questão do sintoma. Desde ontem minha internet está ruim e eu querendo participar de uma atividade e não conseguia. E hoje de manhã cedo, preocupada porque a gente tinha o programa e entrei em contato com a pessoa para ver se solucionava o problema e nada, só vim solucionar agora no final da tarde. E durante o dia todo, tudo aquilo que eu estava preocupada, tudo isso mais, me causou dor de cabeça. Então, isso já tem a ver com sintoma. Tudo isso vai entrando dentro da gente que depois a gente quer solucionar uma coisa e não consegue dar conta de resolver tudo. Aqui dali internamente vai se transformar em algo, né, José? É uma manifestação, o sintoma é essa manifestação do inconsciente. Isso está mostrando, está gritando que o inconsciente está falando, que está dizendo que para sua consciência que algo não está bem, que alguma coisa está fugindo. Porque o que é o inconsciente? É aquilo que nos escapa, é aquilo que foge de nós, é um saber não sabido. Né? Então, o sintoma é a própria manifestação do inconsciente. E o sintoma, e muitas vezes inconscientemente as pessoas estão tropeçando na vida. Estão levando, como essa pedra, levando topadas na vida, porque há um sintoma, podemos dizer, um sintoma repetitivo, que o leva à repetição, que o leva a repetir na vida os seus fracassos, né? E assim sucessivamente, porque o sintoma, podemos dizer que para a psicanálise, o sintoma, ele não remete a uma doença, né? O sintoma para a psicanálise, ele não revela uma verdade. O sintoma para a psicanálise, ele trata-se da verdade do sujeito do inconsciente. Isso é muito interessante, que o diferencia do sintoma médico. Sintoma médico, um sintoma como sinal. Então, o que é o sintoma? O sintoma é aquilo que nos faz sofrer. O sintoma, ele podemos dizer que ele é essa barreira. Ele é como uma barreira na estrada, que você esbarra, né, que você esbarra e não consegue mais ultrapassar. É essa pedra que você está carregando, como aquele mito de Sísifo, carregando e subindo. Que ele traz essa pedra que está no meio do caminho, que eu estou sempre carregando. Eu não consigo me desvaziar dela. Então, o sintoma é isso. Podem dizer que o sintoma é essa pedra no meio do caminho, como diria Drummond de Andrade. E que me lembrei agora de Sísifo, essa pedra que ele carregava. Então, o sintoma é isso. Né? O sintoma é esse mal-estar. O sintoma é essa pedra. Por isso é importante quando a pessoa busca uma análise, né? E significa que ele tropeçou. Quando eu busco uma análise, significa que a pessoa tropeçou em uma pedra no meio do seu caminho. E o que nós fazemos, nós convidamos a ele a falar sobre essa pedra. Tá claro? Nós convidamos ele a falar sobre essa pedra, sobre esse mal-estar. Ele interpela, porque o sintoma é algo além de nós. É algo que nos interpela, é algo que nos interroga, é algo que nos faz sofrer. E segundo Lacan, o sintoma é aquilo, podemos dizer no análise, que é analisável. Porque para Lacan, o sintoma apresenta-se como forma de máscara. Né? Sob uma máscara, ele se apresenta como uma forma de um paradigma, um enigma.
Ele é um enigma, né? Então, é muito importante dizer que o sintoma, podemos dizer que ele é algo falador. Ele grita, porque ele traz dor, traz sofrimento, traz angústia, traz mal-estar. É essa pedra que nos bloqueia, é essa pedra que nos faz barrar no meio da estrada da vida. O sintoma é isso. E que é por isso que é importante que ele seja trabalhado. Para que você possa transformar essa pedra, que é esse sintoma, em algo novo. Certo? Então, o que é o sintoma para a psicanálise? O sintoma para a psicanálise, o sintoma não se define para a psicanálise só pelo comportamento, mas sim pela relação que o sujeito também estabelece com ele. Né? Estabelece com aquilo. É uma relação podemos dizer também que é uma relação que é de linguagem, no sentido, no duplo sentido. Primeiro porque o sintoma tem uma estrutura de linguagem. Eles estão estruturados, né, ao modo de uma linguagem, de uma metáfora. Ele se apresenta como uma metáfora. Ele é falador. Ele geme, ele grita. E aí que é importante buscar uma análise nesse momento. Porque o sintoma é essa pedra que nos faz derrapar na vida. Essa barreira que não permite, Fabio, que eu enxergue o outro lado. E é por isso que é importante a pessoa buscar, né, fazer análise para que ele possa desintegrar, quem sabe, ou transformar esse sintoma em algo menor. Para que ele possa aprender a lidar com esse sintoma. Esse sintoma, mensagem, esse sintoma como enigma, para que ele venha a ser decifrado. Por que eu sofro? Mas para que você possua uma análise, é importante dizer também que é necessário que você também se implique, se questione sobre o seu sofrimento. Porque na maioria das vezes, Fabíola, as pessoas que me procuram, muitas deles já andaram em igreja, muitas deles já andaram até em terreiro de candomblé, muitos deles já usaram medicação, então eles já tentaram de tudo. E aí muitas vezes eles chegam para nós querendo que nós estipamos esse sintoma, arranquemos. Né? E a psicanálise nos proporciona a levar o sujeito a trabalhar suas questões. E é por isso que procura uma análise, é a pessoa que sofre, que se questiona, que se interpela o porquê do seu sofrimento. Então, para a psicanálise, o sintoma é um fenômeno subjetivo, né? Que constitui não um sinal, não é um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal de uma doença. Não é uma doença o sintoma, mas sim a expressão de quê? A expressão de um conflito inconsciente. Por exemplo, você me falou que teve dores de cabeça. Você estava passando por um conflito, né? E esse conflito inconsciente desencadeou dor de cabeça. Agora, lembremos das histéricas, que tremiam, que tinham paralisia faciais, cegueiras, porque era um sintoma. E quando não é falado, ele se manifesta de forma conversiva. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, etc, etc. E o sintoma mais importante também, Fabiana, é que o sintoma é uma formação do inconsciente. Como o quê? Como um lapso que expressa o sentido, um lapso, um sonho, um lapso que expressa um sentido mascarado. E o que é mais interessante, Fabiana, é que parece que tem pessoas que amam o seu sintoma. E Freud fala do ganho secundário do sintoma, que é uma grande problemática, por isso também que pessoas não procuram tratamento, acompanhamento psicológico, psicanalista, porque ele não quer se desvaziar desse sintoma, porque também esse sintoma pode ser uma maneira
que ele está se gratificando para chamar a atenção de A, B, C ou D. E aí eu me lembrei do pensamento de Jacques Millet, de um livro que ele vai chamar de O Parceiro Sintoma. Aí o sintoma se torna um parceiro. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não quer se desvaziar, desculpa, desse sintoma. Ela não quer, porque é uma maneira de se gratificar, de chamar a atenção do outro. E isso é uma barreira para o tratamento e que muitas pessoas também não procuram o tratamento em função dessas questões. Que muitas vezes também, não estou generalizando, mas muitas vezes também, será que a pessoa não está se gratificando com esse mal-estar? Porque é que ele não busca análise? E muitos deles também se auto-sabotam. Estão indo bem na análise, aí chega um momento que eles não vão mais. E começa a ter resistência, nós chamamos de mecanismo de resistência. Ah, não estou sendo curado. Mas é porque ele também não se permite ser curado e ele não quer sair dali. Porque ele sabe que ele está perdendo, né, o carinho de outras pessoas. E aí é que chama de se gratificar com o sintoma. Está se beneficiando desse mal-estar. Não estou dizendo que é geral, mas tem pessoas que fazem isso. Nessa condição também a pessoa pode se colocar como uma pessoa vitimista diante das situações, José Aldo. De nada dá certo na vida. Ele vai bem, ele percebe que ele está indo bem, mas chega um momento que ele se sabota e começa a culpar o analista ou o psicólogo. Não estou pagando por nada, estou aqui, nunca fiquei. Mas ele ficou, ele sabe. Só que ele vê que ele está perdendo algo lá fora. Porque muitas vezes o sintoma é essa maneira de atrair a atenção do outro, de chamar a atenção, de se gratificar. Porque se eu tiro isso de mim, aquelas pessoas que estão cuidando de mim, que eu amo, vão embora. Aí ele já está curado, ele está bom, então não precisa mais. E tem pessoas que não conseguem viver assim. Entende? Então, o sintoma, o que é o sintoma? O sintoma para a psicanálise é aquilo que a molesta, é aquilo que nos amolesta, é aquilo que nos incomoda, é aquilo que provoca dor, é aquilo que provoca desprazer. Esse é o sintoma. Mas Lacan chama a palavra de gozo para dizer que também há uma satisfação, há um prazer na insatisfação, há um prazer no sofrimento. Tem pessoas que não querem se desvaziar desse sintoma, porque também Lacan ele goza com isso. Ele tem satisfação na insatisfação. Ele tem prazer na dor. Então, o sintoma, o que é o sintoma? É esse mal-estar. Esse mal-estar que nos interpela, esse mal-estar que é além de nós, esse mal-estar que faz com que eu sofra. E que muitas vezes faz com que eu sofra e que faz com que eu esbarre na vida. Faz com que eu ande mancando na vida o tempo todo. E o que seria esse gozo que a pessoa adquire através da manutenção desses sintomas na vida? Aí é um gozo, é uma satisfação, né, que é inconsciente muitas vezes, ou um sentimento de culpa, que a vida da pessoa também não quer se sente culpada eternamente, e parece que ele diz assim, parece que eu nasci para sofrer. Aí, por mais que ele está indo bem, mas ele se sabota, parece que é um prazer, esse gozo, essa satisfação nessa dor, que ele não permite estar feliz. Por exemplo, tem paciente que ele está aqui, está bem, ele está tão bem que ele começa a se preocupar. Será que não vai acontecer alguma coisa comigo? Será que... E aí começa a voltar tudo aquilo. Porque esse prazer também pode estar um sentimento de culpa. Então vai depender de paciente para paciente, saber o que se trata. Mas tem pessoas que se gratificam, porque muitas vezes o sintoma se torna um parceiro. Mas o sintoma não é bom, porque o sintoma é aquilo que nos amolesta, que nos molesta, é aquilo que nos incomoda, é aquilo que provoca dor, é aquilo que traz desprazer. Então isso é um sintoma, é um mal-estar. Porque o sintoma é, acima de tudo, esse mal-estar. Que esse mal-estar que se impõe a mim. Podem ver que é um mal-estar que está além de mim, está além de nós e que nos interpela. E podem dizer que até nos atropela na vida.
porque não permite que nós possamos ver além. Que é essa barreira, pode dizer que o sintoma é essa pedra no meio do caminho, como diria Santo Mundo, que funciona como uma barreira, né, que nós não conseguimos ultrapassar. Então, o sintoma é esse mal-estar. Né? O sintoma antes de mais nada, um ato involuntário, porque produzido por além de qualquer funcionalidade. Por exemplo, um sintoma, um mal-estar que você teve dor de cabeça. Estava passando problema tal e já começou a buscar sentimentos de ansiedade. Será que eu vou estar presente hoje? Eu posso até pensar no além do divã, a internet está ruim, e começou. E aí outro problema chama outro e começa a se apresentar em forma de sintoma. Porque muitas vezes um mal-estar, o sintoma é essa formação do inconsciente, como um lápis, que expressa um sentido que, às vezes, o sintoma se expressa de forma mascarada. É uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma enxaqueca, sabe? Uma dor no braço, uma dor no peito, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade demais vai ter taquicardia, sudorese. Então, é a forma que o sintoma está se apresentando mascarado. Mas ali é um sinal. Por isso que a psicanálise, não como a psiquiatria, ela olha para o que está além daquilo. Não como esse sinal que se apresenta. Mas o que está causando isso? Há algo ali. Há algo naquele sujeito, além daquilo que está sendo apresentado, além daquilo que está sendo mascarado. E aí eu posso até dizer, conjecturar que nesse sentido o analista funciona até como um investigador. E vai investigar o que está por trás de toda essa sintomatologia, de todo esse mal-estar. Porque o sintoma é esse mal-estar que causa dor, que causa sofrimento, que nos incomoda e que nos leva e que nos dá desprazer. Mas o mais interessante de tudo isso que o sintoma traz, ainda tem pessoas que querem viver com esse sintoma. Porque há um ganho, há uma gratificação com esse sofrer. E aí ele torna esse sintoma, em vez de esvaziar dele, não, ele torna esse sintoma um parceiro. Como maneira também de chamar, atrair a atenção das outras pessoas. Que é um prazer, né, no desprazer. Mas por que tem um prazer no desprazer se o sintoma é causador? Mas é porque ele está se gratificando com alguma coisa. É claro? Sim. É, ainda não estou dentro das palavras igual José Aldoni falando de Freud e Lacan. Mas nessa leitura aqui desse livro do Freud, Inibições, Sintomas e Ansiedade, ele fala justamente disso, da questão do desprazer, né, José Aldo? Do quanto que o sintoma ele traz para esse sujeito o desprazer se transformando na vida dele. E inclusive se manifestando através da questão da ansiedade. Tudo isso são energias, né, José Aldo? Energias psíquicas se transformando e sendo manifestadas no inconsciente da pessoa. Podemos dizer, Fabíola, que o sintoma, vamos pensar o sintoma como uma mensagem. O sintoma é mensagem. O sintoma ele é linguagem. O sintoma, pode dizer que ele é uma palavra congelada. Ele é uma palavra congelada que deve ser liberada. Nós chamamos na psicanálise que ele é um significante de um significado, muitas vezes recalcado, para a própria consciência do sujeito. Que é o caso é um significante, por quê? Porque o sujeito, ele diz a sua verdade sem saber o que está dizendo. Ele diz uma verdade sem saber o que está dizendo.
né? Mas, sobretudo, porque também o sujeito o diz no momento certo, no momento justo, que é um momento preciso, para que o sintoma também, os sintomas o questione. Por isso, quem busca uma análise é uma pessoa que se questiona, que se pergunta por que eu sou. Ninguém vai fazer uma análise porque eu quero fazer uma análise com Fabiola, porque eu quero me conhecer melhor. Não, para psicanálise não funciona. Porque para psicanálise tem que ter uma demanda. Fabiola, o sintoma é uma fumaça. O sintoma é uma fumaça. Vamos imaginar o sintoma com uma fumaça e o sujeito, e o fogo seria o sujeito. Tá claro? E José Aldo, só para quem está assistindo aqui, eu queria que vocês dissessem se a internet está caindo para vocês ou é só para Não, mim que é para você. respondesse. Para É para você, mim? para mim tá caindo não. Isso. Caso vocês observem alguma coisa, podem comunicar aqui no chat, viu, Não, pessoal? minha tá boa. E dúvidas também podem ficar à vontade de colocar também. Comentários, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Então, o sintoma é essa fumaça, é esse fogo que é o sujeito. Né? Então, é muito importante, porque para a psicanálise, só existe uma demanda verdadeira para se iniciar uma análise se a pessoa se desvencilhar do seu sintoma. E é para que a partir que o sujeito começa a se questionar, começa a se interrogar sobre esse sofrimento. Então, ele tem que perguntar por que ele sofre. Não é simplesmente eu vou pedir uma análise porque eu acho que eu tenho isso, eu quero me conhecer, eu quero saber mais de mim, não. Então, sintoma que leva você à análise. É um sintoma que leva você à análise, segundo Antônio Quiné. Né? Então, é importante isso. Né? É importante que a pessoa, que o sintoma é essa pedra que está no meio do caminho, é essa pedra que faz você tropeçar, é essa pedra que faz você esbarrar na vida, é essa pedra que faz com que você se esbarre e que você não consegue ultrapassar. Então, o sintoma é esse mal-estar que causa dor, que me amolesta, que causa sofrimento, que me faz sofrer. O sintoma é isso. E que muitas vezes nós buscamos resposta. Às vezes vamos para a igreja, às vezes vamos para um centro espírita, ou candomblé, ou para o médico. E muitas vezes esse sintoma, que é uma manifestação do inconsciente, ele está sempre falando. E é por isso que ele precisa ser trabalhado. É por isso que ele precisa ser elaborado. Entende, Fabiola? Porque o sintoma é essa mensagem, o sintoma é essa linguagem, o sintoma é uma palavra congelada que deve ser liberada. Imagine uma palavra que ficou congelada no tempo. Algo que ficou congelado é o sintoma. Né? Podemos dizer que é uma palavra congelada que deve ser liberada. Podemos dizer que ele é um significante de um significado que muitas vezes está recalcado. Que era o caso das histéricas que sofria por não saber, por não querer saber desse mal-estar, dessa pedra, desse sintoma. Então, o que é um sintoma? O sintoma é o que me amolesta, que me faz sofrer, é o que provoca dor, é um mal-estar que me interpela e que é além de mim, e que nos faz tropeçar na vida, que nos impede de ver o horizonte. Né? O sintoma, ele é revestido. Ele pode se revestir de três características. A primeira característica é a maneira, né, que o está gerado. A primeira maneira é como o paciente ele enuncia o seu sofrimento.
os detalhes inesperados, né? De seu boa noite, Patrícia, de seus relatos em particular, né? É uma palavra dita de improviso, né? Então, o sintoma ele se apresenta de maneira, né, mascarada, né? A segunda maneira que ele se caracteriza também como sintoma, uma formação do próprio analisando para compreender seu mal-estar. Pois podemos dizer que não há sofrimento na análise sem que a pessoa se queixe, sem que a pessoa se interrogue. Por isso, quando é um sintoma analisado, quando é que uma pessoa é analisável? Quando é que uma pessoa é analisável? Quando é que uma pessoa pode buscar análise? Quando é que eu posso buscar análise? É quando eu estou sendo incomodado, é quando eu estou sendo molestado, é quando eu estou. Quando esse sintoma está trazendo dor, é quando esse sintoma está fazendo com que eu tropece na vida, é quando esse sintoma está fazendo com que eu barre na minha vida, no meu sucesso, no meu projeto de vida, é quando esse sintoma, esse mal-estar, está atrapalhando na minha vida social, na minha vida familiar. Entende? Então, esse é o momento que eu procuro uma análise. É esse momento, mas procurando análise, é necessário que o sujeito chegue num momento de se questionar, se interrogar, se interpelar sobre esse sintoma. Por que E eu aí estou sim, passando por isso e que vamos não consigo analisar. resolver? Por que estou passando por isso e não consigo resolver, né, José? Exatamente. José Aldo, tem até uma passagem aqui do livro do Freud, também ainda em Inibições, Sintoma e Ansiedade, que fala lá aqui, que no homem e nos animais superiores, pareceria que o ato do nascimento como a primeira experiência de ansiedade do indivíduo. Então, a gente pode até falar que o nascimento também já é uma causa que já traz dor. Sim. Poderia ser a primária que a gente tem? É uma angústia, o próprio nascimento não vai falar de angústia de desamparo, né? Porque nós estamos no mundo do tamanho, bem, e quando você sai ao desespero, a angústia, por isso que a criança chora, né? Alguns dizem por isso que chora, porque é importante entender, ele é uma formação do inconsciente, uma formação do inconsciente como, por exemplo, como os sonhos, os lápis, né? Que a pessoa expressa tem um sentido, e esse sentido é um sentido muitas vezes mascarado, né? E sua linguagem é a linguagem do inconsciente, né? Então é importante isso, que o sintoma é essa mensagem, é essa linguagem, é essa palavra congelada que deve ser liberada. Por isso que é importante falar, por isso que é importante se interrogar, se perguntar. O problema é que muitas vezes as pessoas muitas vezes colocam esse mal-estar que estão passando na vida debaixo do tapete. E aí, quando chegam no analista, já querem que o analista cure dentro de uma semana. Muitos pacientes chegam para mim e perguntam, doutor, vai ter quantas sessões? A primeira coisa que ele pergunta, vai ter quantas sessões? Né? Eu disse não. Eu me lembro de uma passagem de Freud que ele diz, do filósofo e o caminhante. Ele diz, o filósofo diz para o caminhante pergunta, já chegamos, já está perto? E o filósofo diz, não, caminho, caminho. Porque uma análise pode durar uma semana, um mês, 2 meses, não há um tempo. Né? Então é importante isso. E as pessoas querem logo, pimba, a síndrome de Harry Potter. Pimba. Varia mais, pimba, estou curado, pimba, estou curado. E não é assim. É preciso que o sujeito, por isso que quem é analisado, não é aquela pessoa que só chega pedindo ajuda, não. Quem é analisado é aquela pessoa também que se interroga, que se questiona sobre o seu sofrimento, que pergunta por que eu sofro. E se toma mensagem, se toma como um enigma que deve ser desvendado. Entende? Então, isso é o sintoma. O sintoma
como eu disse no primeiro momento, é essa pedra no meio do caminho, como dizia Drummond de Andrade. É uma pedra no meio do caminho. Permita que eu cresça, mas também tem pessoas que se gratificam com um seu sintoma. Tem pessoas também que há uma satisfação do sofrer. Por isso Freud, me lembrei de uma frase que ele disse, Freud dizia que às vezes as pessoas não querem ser felizes. E aí ele percebeu isso, que existia um prazer naquele sofrimento. Que existia um ganho naquele sofrimento, que as pessoas não queriam se desvencilhar daquele sofrimento, daquele sintoma. E que muitas vezes no análise, o analisando dá muita coisa, mas ele carrega um resto que é inanalisável. Que Lacan chama de santoma, esse santo santoma, né? Esse santo, né? Então é importante se tornar esse parceiro. Então tem paciente que parece que ele não se permite estar ali, ele não permite sair daquele lugar. E o que é que a psicanálise faz? O objetivo da análise é, é de ensinar o sujeito a verdade que ele escapa. Entende, Fabio? Então, o objetivo da análise é ensinar o sujeito a verdade que ele escapa. A verdade que ele escapa e essa verdade também que eu imobiliza. Que eu imobiliza, como eu falei anteriormente, que eu imobiliza na repetição. Porque tem pessoas que passam a vida repetindo e acham que deram salto na vida quando nunca saíram do lugar. É aquele discurso coloquial, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que acredita que fez, ou como mito de Sísifo, né? Que está imobilizado essa repetição. Porque o sintoma faz isso. E o objetivo da análise é ensinar o sujeito essa verdade que é exterior, que escapa a ele. E que muitas vezes leva a pessoa a ficar imobilizada numa sintomatologia repetitiva, como o mito de Sísifo, repetindo o tempo todo. E se eu não Freud diz, se eu não elaboro, repetir, elaborar, repetir, recordar, elaborar, se eu não elaborar, eu passo apenas repetindo a vida toda. Recordar, repetir e elaborar. Então, quando eu não recordo, quando eu não elaboro, eu faço o quê? Vou sempre repetindo em ata o tempo todo. E o objetivo da psicanálise é isso, é levar o sujeito à verdade que ele escapa, e essa verdade que muitas vezes que eu imobiliza na repetição, e a partir desse momento, é somente a partir do momento que o sujeito reconhece, que ele reconhece a verdade do discurso do inconsciente, que o sujeito é, a partir daí, restituído, podemos dizer, a plenitude da dimensão histórica da sua existência. Entende? E José, e José Aldo, dentro da clínica que você está desenvolvendo atualmente, quais são os principais, quando a pessoa chega, os principais problemas que as pessoas vêm comunicar quando estão buscando um tratamento através da psicanálise? É como eu falei, Compreendeu? Mas é por causa ele é um da enigma. internet que está caindo. As pessoas te cercam. Primeiramente, o sintoma ele é um enigma. Ele se apresenta, às vezes, como enigma, como uma mensagem congelada, como mascarado. Então, a gente vai escutar. O primeiro momento é escutar. Porque muitas vezes a pessoa está falando algo, mas muitas vezes não é aquilo ainda. Né? Porque o sintoma, de fato, o sintoma, lá como vai dizer que ele é falador. O gozo que é silencioso. Então, o sintoma ele é falador. A pessoa chega se queixando de si, queixando dos outros. Então, não há pode ver algo assim padronizado que diga é isso, é aquilo. Né? Porque no início de uma análise, podemos dizer que o sintoma, no início de uma análise, o sintoma é um dizer, muito interessante isso, no início de uma análise, o sintoma é um dizer que ainda não encontrou o seu tipo. Está claro isso?
é a passagem do dizer do sintoma a seu dito, que é o que constitui propriamente falando o processo analítico. Entende? Então, porque a ética da psicanálise é a ética do bem dizer, né? A ética da psicanálise é a ética do bem dizer o próprio sintoma. Então, para que o sintoma do sujeito se transforme no início de um processo analítico, ou num sintoma analítico, é preciso que ele seja considerado pelo sujeito como um parceiro de verdade. É preciso que ele seja considerado como algo que o leve a sofrer, que faz sofrer, que causa dor. Né? Então, ele tem que se interrogar sobre isso. Né? É aí que entra o sintoma como um enigma em que algo está, em que algo, podemos dizer assim, em que algo está velado e que ao mesmo tempo tem que se desvelar algo da verdade do próprio sujeito. Porque o sintoma, podemos dizer que ele é uma vela iluminada. Né? Ele é uma vela iluminada, como dizia o filósofo Heidegger, em relação à própria verdade. A verdade é esta que lhe escapa. Então, o sintoma é esse. Nós está aqui nos interroga. É essa pedra no meio do caminho que faz com que você fique paralisado o tempo todo na vida. E você que tem um sintoma, que tem um mal-estar, que está passando por problemas, eu aconselho buscar um acompanhamento psicológico, psicanalítico. Porque muitas vezes, Fabíola, as pessoas elas vão, não, amanhã eu vou, depois eu vou resolver isso bebendo uma cerveja. Eu vou resolver isso fumando cigarro ou fazendo outra coisa. Mas isso aí vai só amontoando. Aí chega um momento que isso explode. E aí é quando eles nos procuram. Eu já procurei isso, já fiz aquilo, agora eu estou aqui. Me ajuda. Mas o simples pedido de ajuda não significa que ainda esse sujeito é analisado. Por isso é importante que o sujeito te questione, te interrogue sobre o seu sofrimento. Transforma essa demanda, para se transformar essa demanda numa demanda propriamente de análise. Entende? Por isso a psicanálise é isso. Porque o sintoma é esse significante. É um significante porque o sujeito, né, ele diz a sua verdade sem saber o que está dizendo. Né? Como eu falei anteriormente, né? O sintoma é um dizer no início da análise que ainda não encontrou o seu título. Então, esse momento, essa passagem, esse momento que o sujeito interroga, se pergunta, se queixa, porque nós sempre nos queixamos dos outros. Porque o sintoma, ele é o quê? Ele é algo que nos interpela, que nos faz mal. Né? Por isso que Drummond, essa poesia é muito importante, ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, quantas pedras não existem no meio do nosso caminho? E essa pedra eu chamo de sintoma. Essa pedra que me faz tropeçar, essa pedra que me faz sofrer, essa pedra que me imobiliza na repetição, essa pedra que me paralisa na vida. Então, esse é um sintoma. Essa pedra que surge como uma barreira, eu não consigo ultrapassar. Então, esse é um sintoma, que é algo que me interpela, que é algo que me interroga, que é algo que me faz sofrer e que muitas vezes é além de mim. Por isso, quem busca análise é alguém que sofre além do suportável. E na nossa vida, Fabíola, há várias pedras no meio do caminho. Né? Há várias pedras no meio do caminho. Se existe caminho é porque existe pedra. Se existe pedras é porque... José Aldo, por isso que nem sempre uma garrafa de cerveja à noite vai resolver meu problema. Por isso que nem sempre uma viagem no final de semana vai me tirar daquele problema. Exatamente. E aí é quando eu digo que quando uma pessoa
Isso é importante entendê-lo. Quando uma pessoa busca uma análise, uma psicanálise, significa que essa pessoa, ela tropeçou. Ela tropeçou em uma pedra no meio do caminho. E nós, como analista, nós fazemos o quê? Nós a convidamos a falar sobre essa pedra, sobre esse nó, muitas vezes esse nó na garganta. Né? Então, e é importante que fale, conte sobre isso. Entende? Então, a ideia, o sintoma também tem uma ideia mascarada. Existe uma ideia mascarada do sintoma, né? Que significa também esse desejo sob forma ambígua, né? Podemos dizer, o sujeito se deseja inconsciente, esse sofrimento, né? Que a pessoa não quer também se desvaziar, que a pessoa não quer soltar, porque o Freud fala que há um ganho secundário da doença, há uma gratificação com esse sintoma, que Lacan vai chamar de gozo, que é uma satisfação na insatisfação, que é um prazer no desprazer, né? Então, o sintoma para a psicanálise, o sintoma não se define somente pelo comportamento, mas sim pela relação que o sujeito, estabelece, né, com ele, com aquilo. O sujeito estabelece com aquilo, com o sintoma, que é uma relação que é também de linguagem. Podemos dizer que, para a psicanálise, o sintoma é um fenômeno subjetivo. Esse fenômeno subjetivo é um fenômeno subjetivo que constitui, para a psicanálise, o sintoma não constitui o sinal de uma doença. Né? É importante isso, porque para a psiquiatria, o sintoma é uma espécie de comportamento objetivável, que aí é a diferença do sintoma psicanalítico para o sintoma psiquiátrico. É biológico, no caso. Podemos dizer assim, que o sintoma para isso, que o sintoma para a psiquiatria, né? O sintoma é uma espécie de comportamento objetivável, onde vemos aquele comportamento e a gente marca ali. É ali que tem o sintoma. Em resumo, podemos dizer que para a psiquiatria, o sintoma é um sinal ou um índice de uma desordem do corpo. Já para a psicanálise, não. Para a psicanálise, o sintoma não se define pelo comportamento, mas sim pela relação que o sujeito estabelece com ele. Então, para a psicanálise, o sintoma é um fenômeno subjetivo. Subjetivo que constitui o quê? Que constitui não um sinal, como para a psiquiatria. Não constitui um sinal de doença, mas sim a expressão, o sintoma para a psicanálise, constitui uma expressão de um conflito esse que é inconsciente. Porque o próprio sintoma é a manifestação do inconsciente. Me lembrei de um livro que eu li, falava de uma paciente, uma mulher que estava muito atarefada, e ela chega lá no posto de gasolina, quando ela bota a gasolina, e aí quando ela vai para sair, para dar ré, ela não encontrou a ré do carro. E ela tentou dar ré, tentou, e não conseguiu. Ela abandonou o carro e saiu. E aí o que está acontecendo? Muitas vezes o sintoma, o inconsciente, está dizendo algo para ela. Algo está ali, não está funcionando. Então o sintoma é um conflito do inconsciente. O sintoma é essa formação do inconsciente como um sonho, como um hábito, que expressa o quê? Expressa um sentido que mascarado. De forma mascarada. Então ela deixou o carro lá e foi embora. Não conseguiu colocar a ré de forma alguma. E é importante trabalhar isso.
É interessante você falar do sonho, lembrando que o sonho para a psicanálise é diferente, né? A interpretação do sonho é Sim, diferente para a psicanálise, que não é tem muito dúvida. particular de cada pessoa, de cada sujeito, né, José? Exato. É importante essa diferença. Então, o que é o sintoma? O sintoma é aquilo que molesta, o sintoma é aquilo que nos incomoda, o sintoma é aquilo que provoca dor, o sintoma é aquilo que provoca desprazer, que me faz sofrer, que me faz tropeçar na vida, que muitas vezes me imobiliza numa repetição. Tem muitas pessoas que passam o resto da vida repetindo. Nunca saiu do lugar, estão imobilizados ali a repetição. Né? Estão mobilizados ali, não conseguem sair dali. Então, o sintoma, ele é, acima de tudo, podemos dizer assim, um mal-estar. Ele é esse mal-estar que ele se impõe a nós. Né? Que se impõe a nós e que ele também é além de nós e que nos interpela. Né? Porque o sintoma, para a psicanálise, ele é, antes de mais nada, um ato involuntário. É um ato involuntário, podemos dizer, produzido além de qualquer intencionalidade, de qualquer saber consciente. E muitas Significa pessoas que chegam dizer lá, até que a que ele não gente, sabe, nós não temos o controle dessa situação. É algo algo que nos escapa. Porque o inconsciente é um saber não saber. Algo foge de mim. E eu não sei por quê. Eu não sei porque eu repito. Eu não sei porque eu estou com a mesma pessoa. Estou repetindo a minha história da minha mãe, do meu pai. Porque está imobilizado. Enquanto ele não, não recordar, não elaborar o porquê disso, ele vai passar o resto da vida repetindo, achando que deu grandes saltos na vida. Porque o sintoma, como eu falei anteriormente, o sintoma, ele imobiliza o sujeito. Porque o sintoma também é essa mensagem, que é essa mensagem, que é uma mensagem, que é uma linguagem, que é uma palavra congelada. E que deve ser o quê? Liberada. Né? Então é importante isso, porque o sintoma é essa fumaça. E o sujeito, né, o fogo seria o sujeito. Então é muito importante nós entendermos isso. E qual é o objetivo do análise? Né? O objetivo da análise, nesse momento, aí que é importante a análise, que o objetivo da análise é o de levar, o de ensinar o sujeito essa verdade que ele escapa, né? Que é inconsciente, que ele escapa, essa verdade que ele escapa e essa verdade que o imobiliza a repetição. Porque tem muitas pessoas que estão repetindo a vida toda. Tá como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Nunca deu salto na vida. E aí começa a achar que eu nasci para sofrer, fizeram macumba para mim, na minha vida nada certo. Aí a pessoa começa a associar isso, é, demonizar tudo isso, aí pimba, vão para a igreja, vão, né, para algum, não que eu seja contra. Mas muitas vezes o próprio mal-estar é a própria pessoa. Entende, Fabíola? É por isso que a psicanálise vai ensinar o sujeito a verdade e essa que ele escapa. Porque o inconsciente é o capítulo censurado da história do sujeito. Então, essa verdade que ele escapa, essa verdade que o imobiliza na repetição. E aí o que acontece? E é somente a partir do momento que a pessoa reconhece isso, conhece essa verdade que lhe escapa, né? Conhece essa verdade do discurso, do inconsciente, conhece o inconsciente, é que o sujeito, né, ele se restitui, ele faz as pazes contigo, ele restitui a plenitude, aí ele vai restituir a plenitude e a dimensão histórica de sua própria existência. E José Aldo, essa através da repressão escondida desse sujeito no inconsciente,
é recalcado. Se a pessoa, às vezes, ela recalca. O que é que acontecia com as histéricas? As histéricas recalcavam. Eu não querer saber. Isso Freud dizia que ele sofria de reminiscência. E por não querer saber, existia toda uma manifestação corporal. Porque o sintoma, ele grita. O sintoma, ele grita. Ele é barulhento, ele é falador. Entende? Então, quando algo não está bem, ele vai ter que manifestar esse inconsciente, porque o sintoma é um conflito inconsciente. Daquilo que eu não sei lidar, daquilo que está me escapando, daquilo que foge de mim e que me leva muitas vezes a repetir sem saber que estou repetindo. E aí, quando o sujeito reconhece isso, quando o sujeito reconhece o discurso do inconsciente, aí o que acontece? O sujeito se restitui à plenitude e à dimensão histórica da sua existência. E nós vemos muitas pessoas na análise repetindo. E que eles estão indo bem, mas chega um momento que eles paralisam ali. Porque, como falei, parece que há um prazer no sofrer. Uma gratificação ali. E aí, é trabalhar e tirar ele desse nó, dessa imobilidade, né? Desse algo que um imobiliza na repetição e levar ele a trabalhar e assim poder, né, tirar essa barreira que está na estrada para poder conseguir ultrapassá-la. Porque há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. E essa pedra é esse sintoma. Que nos faz cambalear, que nos faz tropeçar, que nos faz topar, vamos pensar essa palavra, topar na vida, me lembrei disso quando é criança, topar, né? Que nos faz topar na vida. Me lembrei disso. Tá tão bom aqui esse diálogo, José Aldo. Só lembrando que a gente já está chegando nos momentos das considerações finais. E agradecer quem ainda está por aqui, quem passou. Fiquem à vontade para compartilhar ao final aqui o programa, além do divã. Hoje a gente está falando sobre o que é o sintoma para a psicanálise. E com o José Aldo, que ele é psicólogo e psicanalista. Vamos lá, José Aldo, a gente está quase chegando no... É importante que nós saibamos, né, essa diferença do sintoma para a psiquiatria e para a psicanálise. É diferente o sintoma psiquiátrico para o sintoma psicanalítico. Para a psiquiatria, o sintoma ele é uma espécie de comportamento objetivável. Onde o quê? Onde o psiquiatra vê aquele comportamento, né? E ali ele marca que ali tem um sintoma. Porque, em resumo, podemos dizer que para a psiquiatria, o sintoma ele é um sinal. Ele é um sinal, ele é um índice de uma desordem no corpo. Né? Já para a psicanálise, não. Para a psicanálise, o sintoma não se define só pelo o comportamento, mas sim pela relação que o sujeito estabelece com ele. Então, para a psicanálise, o sintoma não é um fenômeno objetivável, como para a psiquiatria. Para a psicanálise, o sintoma é um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal, como para a psiquiatria um sinal de uma doença, né? Mas sim a expressão de um conflito inconsciente. Essa é a grande diferença, viu? Da psiquiatria do sintoma psiquiátrico para o sintoma na psicanálise. Totalmente diferente. Um é objetivável e o outro é subjetivo. Então, gente, passa tão rápido, né, Fabíola? Tem alguma pergunta aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente vai ter que aumentar os horários da live, né? Porque está tendo uma hora e a gente está passando rápido, né? Passa rápido, José, passa rápido. Tem aqui gente, as palminhas da rainha, também participa lá do curso conosco. Chegou também outros colegas também do curso, passaram por aqui, a Júlia, a mãe da Júlia, que esteve com a gente no último programa, falando de educação. E a gente está aberto, pessoal. Ó, vocês podem, em todos os programas que a gente tiver por aqui às quartas-feiras, fiquem à vontade para deixar sugestão, comentários, que sugestão vocês deixam para um próximo programa.
Só lembrando que quarta-feira, na semana que vem, vai ser dia de finados. Seria até interessante a gente falar um pouco sobre dor, sobre luto. Sobre luto, né? É, Ok. é Vamos pensar, interessante. Vamos falar sobre o pensar luto, né? O que é o isso, luto? É realmente né? falar sobre o luto, né? É importante Isso, isso. isso. E vocês também podem sugerir, podem propor outros temas que a gente vai trabalhando eles aqui, estudando para apresentar aqui para vocês todas as quartas-feiras no Além do Divã. E hoje a gente falou sobre o que é sintoma para psicanálise. Se vocês tiverem mais desejo, interesse de conhecer mais sobre a psicanálise, o José Aldo ele também ministra curso de psicanálise. A gente está com um curso atualmente, a introdução à leitura de Lacan, também tem o nosso coordenador, que é o Marcelo, e está sendo organizado para esse mês de novembro, a gente vai divulgar posteriormente os cards de divulgação, caso vocês tenham interesse de participar, do curso vai estar aberto. Também tem a proposta de janeiro ter novos cursos, e durante o ano de 2023, novos cursos voltados para a psicanálise. E a gente agradece que todas as quartas-feiras vocês estejam aqui. Durante a semana, Joseldo também às vezes tem live com outros profissionais. E a gente está sempre por aqui esperando por vocês, porque o Além do Divã é para vocês. Só lembrando, né, Joseldo? É. Toda Lembrando aqui que isso. a menina colocou, a rainha colocou sobre o luto, né? Então, ela já colocou sobre o luto aí, a gente vai trabalhar a próxima live da gente, já deixando já o público, é sobre o luto, né? Vamos falar um pouco sobre esse momento, a relação com a psicanálise, o que é o luto na psicanálise, né? E como devemos trabalhar esse luto. Já tem pessoas que ainda hoje existem lutadas, né? Lutadas que não conseguiram ainda fazer essa separação. Então, já anunciamos logo aqui, em primeira mão, aqui ao vivo, né, Fabíola? E a próxima Isso. live, quarta-feira, é sobre o luto e psicanálise. Posso até trazer um convidado especial também, que trabalha essas Oba, questões de morte, essas questões. A gente bater um papo aqui. Tudo bem? Eu vou entrar em contato com ele e aí a gente vai trabalhar. organizando. Então, gente, Certo, mais uma vez, pessoal? eu agradeço a todos, quero agradecer a minha companheira, amiga Fabíola, que tem me ajudado muito no programa Além do Divã. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo toda quarta-feira, nesse horário, que estão disponibilizando um pouco do tempo de vocês para estar aqui. E lembrando que esse programa é feito por você e para você. Estarei aqui até quando vocês estiverem aí, né? E é uma honra para mim poder estar contribuindo, compartilhando esses conhecimentos. Lembrando que aqui não é uma profundidade do tema. Se você quiser se aprofundar, busque o nosso curso de psicanálise. Se você estiver passando por um sintoma, um mal-estar, busque análise, entre em contato conosco e nós estamos aqui. Enquanto mais, gostaria de desejar a todos uma belíssima noite e um belíssimo e um riquíssimo final, podemos dizer, da noite e da semana que está chegando aí, quinta-feira. Né? Então, muito obrigado. Essas são as minhas palavras. Passo para a Fabíola agora, quando ela continuar. Agradecer quem passou por aqui, quem ainda está por aqui ainda, né? 9 horas. A gente já está com 1 hora de programa e é isso. Às vezes, quando tem outras participações, dura até mais, né? Que o tema é tão bom que está sendo trabalhado que a gente não quer sair. E É vamos verdade. esperar para o tema da semana que vem, falando de luto. José Aldo já deixou aqui em aberto que pode ter uma participação também especial. Vamos aguardar para saber quem é. E a gente espera vocês. Quarta-feira vai ser feriado e a gente vai estar por aqui também esperando vocês. E é isso. Boa noite. O programa vai ficar salvo aqui na rede social do José Aldo. Se vocês quiserem depois compartilhar ou assistir novamente, podem ficar à vontade, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.